Saber Cotidiano apresenta a partir de que momento que a ideia de sexualidade ela se configura enquanto um discurso imerso dentro da sociedade, um lugar de discussão, um lugar de prática, um lugar de orientação, de direcionamento. Quando que ele assume essas formas simbólicas e onde e de que forma ele se coloca como norteador de práticas? Essa é uma das perguntas às quais Foucault vai se fazer quando ele avalia e estuda o discurso da sexualidade e o surgimento do discurso de uma maneira mais institucionalizada, digamos assim. Esse campo de saberes, essa ciência da sexualidade, surge justamente a partir do momento em que se verifica a necessidade de usar esse discurso de uma maneira a orientar e gerenciar, gestionar a população. De alguma forma, isso tem a ver com correções, com purificações, com organizações, constituições de uma série de questões que tem a ver com a classificação do que é certo, do que é errado, do que é normal, do que é anormal. A gente já viu aqui a questão da perversão e como ela surge como uma forma da negatividade que depois vai ajudar a conformar o campo da positividade, e esse campo é o campo da sexualidade. Mas hoje a gente vai um pouco além para entender como a sexualidade foi epistemologizada, ou seja, como o discurso se tornou de fato não um blá blá blá, um discurso do senso comum, mas um discurso de saberes, um discurso cada vez menos de valorização, cada vez menos um discurso da prescrição e cada vez mais um discurso da gestão das populações. É importante dizer que Foucault vai se ater a uma série de processos históricos que estavam acontecendo nesta época, e ele mostra como a sexualidade funciona no nível econômico para criar força de trabalho, como prática codificada por uma legislação através do casamento e uniões civis, e práticas codificadas pela moral, o que é certo, o que é errado, o que é permitido, o que é proibido. A gente tem ali no século XVIII um período de expansão muito lenta do capitalismo. A gente tem guerras, a gente tem epidemias, a gente tem uma demanda populacional que exige uma ciência, que exige um saber para saber lidar com esses recursos, para expandir os recursos, para mudar o regime de produção, acelerar os processos de produção. E a gente tem ali, nesse mesmo momento, o surgimento de demografia, estatística, outras ciências que vão auxiliar o próprio Estado na constituição dessas estratégias, na criação e colocar em prática essas estratégias. E para isso, o que acontece? Vai haver uma naturalização da sexualidade. A sexualidade deixa de ser algo anormal, algo de outro mundo, e ela vai ser estudada, ela vai ser entendida como algo natural dentro de um certo espectro, que é o espectro da normatividade. É o espectro do que é permitido, do que é aceito. E o que é aceito nesse momento?
é aceito a sexualidade a fins de reprodução, a sexualidade ligada à ideia de casamento, justamente porque se queria controlar a população, gerir a população, mas não de uma maneira desenfreada, desordenada. Então, a sexualidade ela só vai ser natural à medida em que ela é procriadora. Isso acontece mais ou menos no século XVIII. Ela também só é natural quando ela é conforme a uma ordem moral específica. E quando ela é um objeto de saber, ou seja, ela é biológica, ela está inserida nesse campo da biologia, ela é delimitada pela biologia, pelas questões biológicas, e tem todo um saber a partir daí, além do próprio conhecimento normativo. O que acontece? Acontece que, com o passar do tempo, a gente vê, por exemplo, uma série de teorias surgindo, né? Teorias, por exemplo, de explicar as populações, e aí o Foucault vai se deter justamente sobre a teoria malthusiana. A teoria malthusiana, ela é criada justamente por esse economista Malthus, Thomas Malthus, nesta época, final do século XVIII, início do século XIX, que visava entender como que a população crescia, né? E ele achou ali um componente de cálculo via, enfim, alguma projeção que via um crescimento exponencial da população em uma progressão geométrica, enquanto os recursos não cresceriam à mesma medida, resultando provavelmente em fomes e deficiências e pressão sobre os recursos naturais. Para isso, seria necessário controlar a população. E para controlar o crescimento populacional, tinha que ter uma série de práticas, né? Por exemplo, isso já não é Malthus que diz, mas a gente está falando aqui do desenvolvimento desse processo. Deixar a relação sexual apenas como algo destinado à reprodução. Cercear as práticas sexuais fora do casamento, antes do casamento. Transformar tudo isso num discurso médico, comprovado cientificamente. Então, tinha uma lei natural, por um lado, né, um discurso. Tinha uma questão moral e tinha uma questão governamental. As três misturadas conformou um certo direcionamento dessas populações a respeito do tema. Além disso, Foucault vai mostrar como essas transformações são chamadas de uma codificação ideológica, que não é uma ideologia propriamente dita, mas um grupo de transformações que a burguesia, que detinha o poder político, econômico, social, cultural, permitiu para construir um conjunto moral, institucional, jurídico, epistemológico, a partir da ideia de um progresso econômico. Essas regras foram implementadas, então, durante o período que a burguesia estava ali em ascensão. Isso conformou as instituições, os discursos, os preceitos e toda a série de práticas que envolviam a sexualidade. Então, tinha a explicação de que haveria um possível déficit demográfico, por um lado. Isso tinha uma demanda para mão de obra, então vamos estimular a reprodução para haver um equilíbrio, né? E aí utilizava-se o discurso de que a sexualidade é uma lei da natureza, estimular a fecundidade espontânea,
E por outro lado, né, tinha essa visão mais malthusiana de que, peraí, é preciso regular, é preciso controlar. Então entram edifícios jurídicos, instituições como casamento, repressões do que é considerado desvio, né? Institucionalização de práticas médicas e psiquiátricas para definir o que era ou não permitido ou proibido. É assim que se constituiu a ciência da sexualidade. Técnicas econômicas, técnicas de saber, práticas sociais, reformas jurídicas, temáticas morais e reivindicações sociais.